mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE. Dados do IBGE. De dados do IBGE, né? Os evangélicos de hoje é o que há de pior nos seres humanos, disse uma atriz chamada Luana Piovani. E isso é um tipo de frase, meus amigos, que por mais que toque no nervo real do contexto geral dos evangélicos, mas toca de uma forma meio grotesca. Vamos dar uma olhada no vídeo para nós entendermos? Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? A avó dela era evangélica, pelo jeito, né? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro. Cara, quando se trata desse discurso com ideologias por trás, porque aqui tem ideologia por trás. Aí, cara, me enche o saco só de ouvir, cara. Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tenho um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja. E que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade, e que pregue o amor, que pra mim religião é isso, Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai... Cara, na verdade, assim, ó, eu dou razão em algumas partes, porque tem evangélicos, na sua grande maioria, que são verdadeiros sem noção, para nós pegar mais leve, mas eu vejo como grande culpado disso tudo os líderes evangélicos. Porque a liderança não está preocupada em moldar o caráter através da palavra, através do evangelho, as pessoas, eles estão preocupados em usar o evangelho para benefício próprio. E no final das contas, o povo fica nesse fanatismo, levam, né, o povo a viver um fanatismo, e o povo vive nesse fanatismo. E a prova disso, cara, que o evangelho não faz nada, esse evangelho pregado, né, não faz nada, é que ela própria aqui está se contradizendo, falando de algo que os evangélicos fazem e ao mesmo tempo tentando falar de amor. Que contradição, cara. Pregando ódio e ao mesmo tempo falando de amor. Isso enche o saco. Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE. Dados do IBGE. De dados do IBGE, né? Os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não vou encher meu saco. Ai, gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Isso aqui é a forma mais rasa, cara, do preconceito referente ao ser humano. É um preconceito disfarçado de opinião. Se gostou, gostou. Se não gostou, eu estou no meu direito de fala. E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não vou encher meu saco. Ai, gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Agora, o que acontece? Tem um vereador que fez um pedido, ou seja, denunciou a Luana Piovani aí ao Ministério Público Federal após a fala dela. Que a notícia diz o seguinte: o vereador Guilherme Killer, do Partido Novo, protocolou no Ministério Público Federal uma notícia de fato para apurar declarações da atriz Luana Piovani. Segundo o parlamentar, manifestações recentes da artista podem configurar intolerância religiosa contra evangélicos. A denúncia se baseia em falas de Piovani durante participação de um podcast em que ela afirmou:
abre aspas, o evangélico de hoje é o que há de pior do ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. Virou uma indústria política, fecha aspas. Cara, indústria política, nem todos, mas a grande maioria dos evangélicos aqui eu concordo com ela. Para o vereador Kilter, as declarações extrapolaram os limites da liberdade de expressão e atingem a honra coletiva de milhões de brasileiros. De acordo com a documentação enviada ao Ministério Público Federal, a declaração da atriz teria caráter depreciativo ao grupo religioso. Abre aspas, as falas carregam, sem sombra de dúvida, um caráter ofensivo e depreciativo desse grupo religioso, buscando posicionar os adeptos da religião como inferiores a de caráter questionável, diz o texto. Kilter afirma que é necessário tratamento igual aos casos semelhantes. Abre aspas, é preciso usar o mesmo peso e a mesma medida para declarações como essa. Se outras generalizações ofensivas são perseguidas pelo Ministério Público, uma ofensa como essa contra milhões de brasileiros em razão à sua fé deve ser apurada com igual seriedade, fecha aspas, declarou. Para o vereador, o caso levanta debate sobre os limites do discurso público. Abre aspas, a liberdade religiosa é um direito fundamental garantido pela Constituição. Se nenhum grupo pode ser tratado como inferior ou desprezível por conta da sua crença, isso deve se aplicar também quando o ofendido é a religião com maior número de adeptos no Brasil, fecha aspas, afirmou o vereador. No contexto geral aqui, eu entendo, cara, que a Piovani errou feio, colocando milhões de pessoas num bloco só de ignorância, homogêneo de ignorância. E isso não é uma crítica social conforme ela tentou passar a ideia. E diante disso, é lógico que o contra-ataque político vai acabar vindo, né? E veio. E no final das contas vão acabar capitalizando aí, né? No sentido de ideologias, vão tentar captar voto aí para esse ano de eleições em cima dessa fala dela, com toda certeza. E ainda tem mais, cara, a forma que ela falou passou essa imagem negativa com toda certeza, mas a fala dela toca num ponto real do que acontece no meio evangélico. Ainda que ela toca dessa forma grotesca, mas existe uma politização de setores evangélicos, lideranças evangélicas operando como uma máquina de influência. Mas transformar isso numa caricatura grotesca, ao exemplo da forma que ela falou, né, que todo evangélico é desprezível. Isso pra mim é muito raso, cara. É fingir que não existe problema. E problema existe. Existe uma crescente polarização dentro do meio evangélico, danosa, problemática, mas a forma que essa mulher colocou acaba trazendo um contexto assim agora de defesa da parte dos evangélicos e o problema real não sendo tratado como deveria. E no meio disso aí, o que pega, o que a gente percebe, principalmente nos comentários? Milhões de evangélicos, de fiéis, que não são nem monstros, nem santos, mas são pessoas comuns sendo usadas como munição para uma ideologia politizada de, no caso dela, militante. E é aquela história, né, cara? O que deveria ser tratado com mais seriedade, uma pauta interessante, um assunto interessante, acaba eles próprios jogando fogo no circo e enquanto isso nós assistimos o circo pegar fogo. Porque vai por mim, tem milhões de evangélicos que não são monstros, não são santos, mas são números para ser usado como massa de manobra, como influência política, como capital político, enquanto isso eles estão ganhando em cima da aglomeração em massa. O evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro. Que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que ultimamente as igrejas evangélicas, não generalizando, deixando claro isso, mas que
as igrejas evangélicas, os seus líderes, transformaram esse contexto em verdadeiros diretórios políticos, isso nós não podemos negar, cara. Está aí escancarado. Igrejas que se tornaram comitês políticos. E em partes eu concordo com a Piovani, mas em partes eu acho que o assunto se tornou banal mais uma vez e arma conteúdo para briga política. E o que deveria ser debatido com valores para agregar positivamente para os evangélicos acaba se tornando isso aí. Uma batição de boca na internet e políticos militantes de lá e de cá. No final das contas, meus amigos, quando se fala de Rede Globo, alguém de lá, ou do meio evangélico, alguém do contexto evangélico, religioso, para mim tem que tomar todo o cuidado, porque por trás de tudo tem a sutileza da ideologia, da politização, e que no final acaba virando só desgaste e piada na internet. É isso. E os grandes culpados de tornar a igreja, os evangélicos, uma piada, objeto de ataque, independente dos lados, é os próprios pastores que estão mais preocupados com o seu contexto pessoal, poder, ganância, dinheiro, e usam a instituição religiosa, o meio evangélico no caso, para se manterem dentro disso. Então os grandes culpados são, na grande maioria, sim, os líderes evangélicos. E são obrigados a ouvir falas, né, ao nível dessa aí da Piovani. E fica a pergunta, você aí, o que acha? Os evangélicos são o pior do que há no ser humano? Deixa nos comentários. Para quem pediu para nós comentarmos esse assunto, é isso que eu acho. Algo que deveria ser debatido com mais seriedade virou já pauta política. Meu amigo, Brasil, não dá para levar a sério. Deixa o seu comentário aí embaixo, se você concorda comigo, deixa o seu joinha que ajuda muito, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Que tá difícil, cara.